Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. A chuva caía fina quando parei a caminhonete. Viúva há 3 anos, acostumada ao silêncio da própria casa e ao peso das lembranças que não me largavam, senti o coração apertar antes mesmo de entender o motivo. Voltava da cidade com as compras do mês. Arroz, feijão, sabão, óleo, aquelas coisas básicas que a gente compra quando vive sozinha e come sempre a mesma coisa. A estrada de terra vermelha estava empoeirada, como sempre fica no final da seca, antes das chuvas chegarem de verdade. O céu pesado ameaçava temporal. Eu queria chegar logo, guardar as coisas, fechar a casa. Foi aí que os vi. 2 vultos pequenos sentados na beira da estrada, bem em frente ao portão da minha casa. O menino, não devia ter mais que 9 ou 10 anos, segurava a irmã com força demais para alguém tão pequeno. Os braços magros ao redor dela, como se fosse a única coisa que ele podia fazer para protegê-la. Havia ali um cuidado que não era de criança. Era de quem aprendeu cedo demais que chorar não resolve. Era de quem já sabia o que era ficar sozinho no mundo. A menina tremia, não de frio, apesar da chuva fina que começava a cair. Tremia de medo, daquele medo que encolhe a gente por dentro. Pisei no freio. Fiquei olhando por uns segundos, tentando entender. Crianças não aparecem do nada no meio do nada. Não aqui, onde a casa mais próxima fica a 5 quilômetros. Não neste fim de mundo esquecido por Deus no interior de Goiás. Estacionei a caminhonete velha e desci devagar, como se eles fossem passarinhos assustados que poderiam voar a qualquer momento. A poeira vermelha da estrada grudava nas roupas rasgadas deles. Estavam ali fazia tempo. Dava para ver pela forma como o menino segurava a irmã, cansado, mas sem soltar. Pela sujeira nos pés descalços, pelo olhar perdido. "Vocês estão sozinhos?" perguntei, agachando-me diante deles, tentando não assustá-los mais do que já estavam. O menino hesitou, olhou para os lados, como se procurasse uma resposta que não estava ali, como se esperasse que alguém aparecesse e dissesse o que fazer. Engoliu em seco. A voz saiu fraca quando finalmente falou. "A mãe pediu para a gente esperar aqui. Disse que ia resolver uma coisa na cidade e voltava buscar a gente. Quando ela foi?" Ele não respondeu, apenas baixou os olhos. "Ontem de manhã", disse tão baixo que quase não ouvi. "Ontem de manhã. Mais de 24 horas. Meu estômago embrulhou. A menina Ana não dizia nada, só apertava contra o peito uma boneca velha, sem um braço, o vestidinho sujo e rasgado, como se fosse tudo o que ainda lhe restava no mundo inteiro. Como se soltar aquela boneca fosse perder a última coisa que a ligava a alguma coisa boa. Conhecia aquela espera, conhecia o abandono, não de criança, mas conhecia. Conhecia o que era esperar alguém que não volta. Conhecia o vazio que fica quando a pessoa que você ama simplesmente desaparece da sua vida. No meu caso, Paulo morreu, mas o buraco é o mesmo, a solidão é a mesma. Não era pena o que senti olhando para aquelas 2 crianças. Era reconhecimento. Era ver no olhar delas o mesmo que eu via no espelho todo santo dia. A chuva começou a cair mais forte. O vento levantou a poeira da estrada. "Como você se chama?" perguntei ao menino. "Lucas. E ela é Ana, minha irmã. Quantos anos vocês têm?" "Eu tenho 10. Ela tem 6. 10 anos. 6 anos. Meu Deus!" Lucas levantou os olhos para mim. Olhos fundos, cansados, velhos demais para uma criança. E fez a pergunta que me quebrou. "A senhora também vai embora?" A pergunta me acertou como um soco no estômago. Fiquei sem ar por um segundo, porque eu sabia exatamente o que estava por trás daquelas palavras. Quantas vezes ele já tinha feito essa pergunta na vida? Quantas vezes alguém prometeu ficar e foi embora mesmo assim? Por um instante, pensei em tudo que estava errado com aquela situação.
Pensei na casa vazia, no dinheiro contado no fim do mês, na dificuldade de pagar as contas sozinha. Pensei no medo de não dar conta nem de mim mesma, quanto mais de duas crianças. Pensei em Paulo, no silêncio que se tornara rotina desde que ele morreu de infarto, 3 anos atrás, me deixando sozinha nesta casa grande demais. Pensei nas noites longas demais, no vazio que dói, na solidão que pesa. Pensei que eu mal conseguia cuidar de mim. Como ia cuidar deles? Mas quando olhei para Ana tremendo, para Lucas tentando ser forte, tentando proteger a irmã com um corpo pequeno demais para carregar tanto peso, soube que essas perguntas teriam que esperar. Respirei fundo. Não, disse firme, olhando direto nos olhos dele. Eu não vou embora, eu vou cuidar de vocês. O choro veio contido, como se as crianças tivessem aprendido que até chorar precisava ser discreto, que fazer barulho chamava atenção, que a tensão era perigosa. Lucas mordeu o lábio tentando segurar. Ana escondeu o rosto na boneca velha. Tirei o próprio casaco, envolvi os dois como pude e os levei para dentro. A chuva começava a cair com força agora. O céu do interior ficou escuro de repente, daquele jeito que sempre fica nesta época do ano, quando a tempestade chega de uma vez só. Trovões ao longe, o cheiro de terra molhada subindo. Dentro de casa, a realidade bateu de frente. Olhei para a sala simples, para a cozinha apertada, para o corredor que levava aos 2 quartos. Um que era meu, outro que virou depósito depois que Paulo morreu, porque eu não aguentava ver o quarto vazio onde a gente dormia junto. Eu mal tinha o suficiente para mim. O dinheiro da pensão dava para pagar as contas e sobrar pouco. Como ia alimentar 2 bocas a mais? Como ia comprar roupa, remédio, material de escola? Como ia explicar para o conselho tutelar da cidade, a quase 50 quilômetros dali, que havia encontrado 2 crianças abandonadas bem na minha porta? E se achassem que eu tinha feito algo errado? E se tirassem as crianças de mim? E se a mãe voltasse e me acusasse de sequestro? Mas quando olhei para Ana tremendo de frio e medo, para Lucas com aquele olhar de quem já desistiu de esperar coisa boa da vida, soube que essas perguntas teriam que esperar também. Primeiro, cuidar. Depois, pensar. A pequena casa, que antes parecia grande demais para uma mulher só, ganhou novos sons naquela noite. Sons que eu não ouvia fazia 3 anos. Passos pequenos no corredor, vozes baixas, água caindo no chuveiro, o barulho de pratos na pia. O quarto que servia de depósito virou abrigo improvisado. Tirei as caixas velhas, a roupa de Paulo que eu nunca tive coragem de doar, os móveis quebrados que eu ia consertar um dia e nunca consertei. Varri, limpei, abri a janela para arejar. Arrumei o colchão velho que guardava no fundo, estendi lençóis limpos que cheiravam a naftalina, coloquei as 2 almofadas que tinha. Não era muito, mas era abrigo. Era quente, era seguro. O pouco que havia na despensa foi dividido sem cálculo. Arroz com ovo e farinha. Coisas simples. Comida de pobre. Mas eles comeram como quem não via comida há dias. Ana chorou quando viu o prato cheio. Lucas comeu devagar, mastigando cada garfada como se fosse a última, como se precisasse fazer durar. Dei banho neles. A água saiu preta de tanta sujeira. Vesti Ana com uma camisola velha minha, que ficou enorme nela. Lucas vestiu uma camisa de Paulo que achei no fundo do armário. Ficou grande também, mas estava limpa e cheirava a sabão. Coloquei os 2 na cama improvisada. Cobri com o cobertor mais quente que tinha. Ana segurava a boneca. Lucas segurava a Ana. Boa noite, disse, apagando a luz. Boa noite, respondeu Lucas baixinho. Fechei a porta devagar. Fiquei do outro lado, encostada na parede, tentando entender o que tinha acabado de fazer. Eu tinha acabado de mudar minha vida inteira, e a deles também. Na primeira noite quase não dormi. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, ouvindo a chuva cair lá fora.
O medo sussurrava no meu ouvido. E se eu não conseguir? E se não der conta? E se a mãe deles voltar amanhã e me acusar? E se o conselho tutelar achar que fiz errado? E se eu me apegar e eles forem embora? E se? Levantei 3 vezes para ver se estavam respirando. Na primeira vez, só encostei a porta e escutei. Na segunda, entrei no quarto de Mansinho e fiquei olhando os dois dormirem abraçados. Na terceira vez, já passava das 3 da manhã, encontrei Lucas acordado, olhando para o teto, os olhos abertos no escuro. Não consegue dormir? Perguntei baixinho para não acordar Ana. Ele negou com a cabeça, mas não disse nada. Sentei na beirada do colchão. A lua entrava pela janela, iluminando metade do quarto, iluminando o rosto cansado dele, as olheiras fundas, a magreza dos braços. "Você está com medo?" perguntei. Ele ficou quieto por um tempo. Depois, numa voz que parecia velha demais para aquele corpo pequeno, disse: "A senhora não precisa ficar com a gente. A gente sabe se virar. A gente sempre se virou." Meu coração apertou. 10 anos e já falava assim, como se cuidar dele mesmo fosse normal, como se criança tivesse que se virar sozinha no mundo. "Eu sei que vocês sabem", respondi, escolhendo as palavras com cuidado, "mas ninguém deveria ter que se virar sozinho. Nem você, nem sua irmã. Ninguém." Ele não respondeu. Mas pela primeira vez desde que os encontrei, sentados na beira da estrada, vi uma lágrima descer devagar pelo rosto dele, uma só, silenciosa, como se chorar fosse um luxo que ele não podia se permitir, como se mostrar fraqueza fosse perigoso. Não disse mais nada, só fiquei ali sentada até ele dormir. Quando a respiração dele ficou pesada, levantei devagar e voltei para o meu quarto. Mas não dormi. Fiquei pensando em tudo, em como a vida é estranha, em como a gente acha que sabe o rumo que as coisas vão tomar e de repente tudo muda num segundo. 3 anos atrás, Paulo morreu e eu achei que minha vida tinha acabado, que não tinha mais sentido acordar todo dia, que ia viver o resto dos meus dias sozinha, esperando a hora de morrer também. E agora tinha 2 crianças dormindo no quarto ao lado. Nos dias seguintes, a transformação foi silenciosa e profunda. A casa que antes só ouvia o tic-tac do relógio da sala passou a ter passos apressados, risadas tímidas e pratos batendo na pia. O silêncio pesado que eu carregava fazia 3 anos começou a rachar. Lucas começou a ajudar em tudo. Varrer a casa, buscar água do poço, alimentar as galinhas, regar as plantas, como se quisesse provar que merecia ficar, como se precisasse se fazer útil para não ser mandado embora. Eu dizia que não precisava, que ele era criança, que podia brincar. Mas ele não sabia brincar. Tinha esquecido como era. Ana falava pouco, quase nada, na verdade. Mas sorria quando eu penteava seus cabelos depois do banho, quando fazia comida, quando deixava ela me ajudar a estender roupa no varal. Sorrisos pequenos, mas eram sorrisos. Aos poucos, eles foram me contando a história deles, em pedaços, nunca tudo de uma vez. Lucas contava mais. Ana só ouvia, abraçada na boneca. A mãe deles trabalhava em fazendas, de cidade em cidade, pegando serviço onde aparecia. Limpeza, colheita, cozinha, qualquer coisa. Levava os 2 junto porque não tinha com quem deixar. Dormiam em barracos, casas emprestadas, às vezes no relento. Às vezes ficavam dias sem comer direito. Lucas aprendeu cedo a roubar comida quando a fome apertava. Aprendeu a cuidar de Ana quando a mãe sumia por dias. "Ela voltava?" perguntei. "Sempre voltava", disse Lucas. "Mas dessa vez, acho que não volta." Não perguntei por que ele achava isso. Algumas coisas a gente sabe, mesmo sem ninguém dizer. Fui até a cidade na semana seguinte. Deixei as crianças em casa com comida pronta e a porta trancada. Fiz elas prometerem que não iam abrir para ninguém. Precisava resolver aquilo do jeito certo.
A delegacia era pequena, quente, com um ventilador barulhento no teto. O delegado me ouviu com cara de cansado, anotou tudo num papel velho, suspirou. A senhora fez certo em trazer. Mas a senhora sabe que não pode ficar com elas assim, né? Tem processo, tem que ver se a mãe aparece, tem que acionar o conselho tutelar. Eu sei, disse. Só quero fazer as coisas direito. Ele me deu um papel com o telefone da assistente social. Disse que ela ia aparecer lá em casa nos próximos dias para ver a situação. Agradeci e saí. No caminho de volta, parei no mercado. Comprei roupa para as 2 crianças. Nada caro, mas era roupa nova, limpa, do tamanho certo. Comprei sapato também. Chinelo, escova de dente, sabonete, aquelas coisas que a gente acha que todo mundo tem, mas nem todo mundo tem. Quando cheguei em casa, Lucas estava no quintal, cavando a terra com uma pá velha. Ana estava sentada na sombra, vendo. "O que você está fazendo?" perguntei. "Achei que podia fazer uma horta", disse ele, sem parar de cavar. "Vi que a senhora tem semente guardada. Se a gente plantar, daqui uns meses tem verdura. Economiza dinheiro. 10 anos. Pensando em economizar dinheiro. Pensando em futuro. Como se já soubesse que ia ficar. É uma boa ideia", disse, sentindo a garganta apertar. Mostrei as roupas que comprei. Os olhos de Ana brilharam quando viu um vestido rosa com florzinha. Lucas olhou para o tênis azul como se fosse a coisa mais bonita do mundo. "É para a gente?" perguntou desconfiado. "É para vocês." Ele pegou o tênis devagar, como se tivesse medo que eu mudasse de ideia. Calçou. Ficou perfeito. "Obrigado", disse, baixinho. Foi a primeira vez que ele me agradeceu por algo. E não sei porquê, mas aquilo me fez chorar. A assistente social apareceu numa quinta-feira. Era uma mulher nova, cansada, com pasta cheia de papéis. Sentou na minha mesa, tomou o café que ofereci, olhou para as crianças brincando no quintal. Lucas mostrava para Ana como plantar feijão direito, afundando o dedão na terra fofa. "Não encontramos a mãe deles", disse ela, mexendo nos papéis. "Fizemos busca em tudo quanto é lugar. Nada. E provavelmente não vamos encontrar. Acontece muito por aqui, infelizmente. Mães que não aguentam a dureza da vida, que largam os filhos em qualquer lugar, esperando que alguém melhor cuide, ou simplesmente porque não querem mais." Meu estômago revirou. E agora? Ela suspirou fundo, olhou pela janela de novo. Ana tinha acabado de rir de algo que Lucas disse. Um riso alto, de criança. O primeiro riso alto que eu ouvia dela. Tecnicamente, eles deveriam ir para um abrigo em Goiânia. Lá tem estrutura, tem gente treinada, tem psicólogo, essas coisas. Mas ela parou, me olhou direto. "A senhora quer ficar com eles? De verdade? Porque se quiser, a gente pode tentar a guarda provisória. É um processo longo, tem burocracia, tem visita, tem avaliação. Mas é possível." A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Pensei em tudo. No dinheiro curto demais. Na minha idade, 52 anos, sozinha, viúva. No medo de não dar conta. No medo de falhar. No medo de me apegar e perder de novo, como perdi Paulo. Pensei também nos risos que agora enchiam a casa de manhã. Nos pratos que voltaram a ter sentido preparar. Nas manhãs que já não doíam tanto quanto doíam antes. No jeito que Lucas me olhava quando eu dizia que ele não precisava ter medo. No jeito que Ana me abraçava antes de dormir. Pensei em Paulo. No filho que a gente nunca teve. Tentamos por anos. Não veio. A gente tinha conversado sobre adotar um dia, quando estivéssemos mais velhos, mais estáveis. Mas Paulo morreu antes. E eu achei que aquele sonho tinha morrido junto. Mas talvez não tivesse. Talvez estivesse chegando agora, de um jeito torto, inesperado, difícil, mas chegando. "Quero", respondi firme, olhando direto para ela. "Quero ficar com eles." Ela sorriu,
um sorriso cansado, mas sincero. Então vamos começar a papelada. O processo começou. Papéis e mais papéis. Entrevistas. Perguntas sobre tudo. Quanto eu ganhava, como era a casa, se eu tinha passado criminal, se bebia, se usava drogas, se tinha dívida. Respondi tudo. Mostrei tudo. Não tinha nada a lhe esconder. As visitas da assistente social continuaram. Uma vez por mês, às vezes duas. Ela conversava com as crianças sozinha, perguntava se estavam bem tratadas, se tinham medo de mim, se eu batia, se passavam fome. Lucas e Ana sempre diziam que estava tudo bem, que queriam ficar. Os meses foram passando. Lucas começou a ir para a escola da vila, a 15 quilômetros. Eu levava de manhã, buscava à tarde. Ana era pequena demais ainda, mas começaria no ano seguinte. Ela ficava comigo, me ajudando nas coisas da casa, aprendendo a ler com livros velhos que Paulo tinha guardado. A vida foi ganhando uma rotina boa. Acordar cedo, fazer café, preparar Lucas para a escola, trabalhar na horta com Ana, fazer almoço, buscar Lucas, ajudar com lição, fazer janta, conversar na varanda vendo o sol se pôr, colocar os dois para dormir. Coisas simples, mas coisas que faziam sentido. Foi aí que veio a tempestade. Chegou numa quinta-feira à noite, sem aviso prévio, daquele jeito que só tempestade do interior chega. O céu ficou preto em 10 minutos. O vento começou a uivar, sacudindo as janelas com força, arrancando telha, quebrando galho. A chuva batia no telhado de zinco, fazendo um barulho ensurdecedor, como se o céu tivesse desabado de uma vez. A luz foi embora logo no começo, antes mesmo da chuva forte começar. Acendi velas, trouxe as crianças para perto de mim na sala. Ana começou a tremer, não de frio, de pavor. Os olhos arregalados, o corpo tenso, as mãos agarrando o meu braço com força. Calma, disse, puxando ela para o meu colo. É só chuva, vai passar. Mas ela tremia cada vez mais. Lucas se aproximou, abraçou a irmã também, mas vi o medo nos olhos dele. Medo de verdade, aquele medo antigo, de quando eles dormiam no relento e a tempestade vinha e não tinha para onde correr. Vai passar, repeti, tentando parecer calma, segura. Sempre passa. A gente está segura aqui dentro. Mas essa tempestade não passou rápido. O temporal durou a noite toda. Chuva grossa, vento forte, trovões que sacudiam a casa inteira. Relâmpagos iluminando tudo por um segundo, deixando tudo mais escuro depois. Ana chorava baixinho, escondida no meu peito. Lucas tentava ser forte, mas estava tremendo também. Ficamos os três agarrados no sofá a noite inteira. Eu cantava baixinho, aquelas músicas velhas que minha mãe cantava para mim quando eu era criança e tinha medo. Não sei se ajudou, mas era o que eu tinha para oferecer. Pela manhã, quando finalmente parou de chover, abri a porta e vi o estrago. A estrada tinha virado um rio de lama vermelha. Árvores caídas por todo lado, a cerca do pasto destruída, o galinheiro destelhado, e a ponte de madeira velha que ligava minha casa à estrada principal, à cidade, ao resto do mundo, estava destruída, quebrada ao meio, levada pela enxurrada. Estávamos completamente isolados. Olhei para o celular, sem sinal. A torre devia ter caído com a tempestade. Olhei para a estrada intransitável. Não tinha como sair, não tinha como pedir ajuda. Tá tudo bem? Perguntou Lucas, aparecendo na porta. Tá, menti. Só vai demorar uns dias para consertar a ponte. Mas a gente tem comida, tem água, a gente fica bem. Ele olhou para mim com aquele olhar de quem sabe quando o adulto está mentindo. Mas não disse nada. Voltamos para dentro. Fiz café, fiz pão, tentei dar uma sensação de normalidade. Ana estava quieta demais, sentada no canto, abraçada na boneca, olhando para o nada. Ana, chamei. Você tá bem? Ela não respondeu. Fui até ela, toquei sua testa. Estava quente, quente demais. Meu coração disparou.
Lucas, pega um pano molhado para mim, rápido. Foi aí que Ana começou a tossir. Primeiro pouco, aquela tossezinha seca, depois sem parar. Tosse que arrancava o peito, tosse que doía só de ouvir. A febre veio à tarde e veio alta, queimando. 40 graus no termômetro velho que eu tinha. Ela gemia baixinho, suava frio. Chamava pela mãe entre o delírio da febre. Tentei todos os remédios caseiros que conhecia. Chá de guaco, compressa fria na testa, vapor de água quente com eucalipto. Dei antitérmico do que tinha em casa, aquele remedinho básico de farmácia. Nada funcionava, a febre não baixava, a tosse só piorava. Lucas me olhava com desespero, os olhos cheios de lágrimas que ele se recusava a deixar cair. "Ela vai morrer?" perguntou, a voz quebrando pela primeira vez. "Não", respondi com uma certeza que eu não tinha, tentando soar firme. "Não vai. Eu não vou deixar." Mas a verdade é que eu estava apavorada. Completamente apavorada, sem estrada para sair, sem telefone funcionando, sem vizinho perto, sem ajuda de ninguém. Se algo grave acontecesse com Ana, se fosse pneumonia, se fosse algo pior, ela podia morrer aqui, nos meus braços, e eu não podia fazer nada, e seria minha culpa, por ter ficado com elas, por ter achado que podia cuidar, por não ter deixado elas irem para um abrigo na cidade grande, onde teria hospital, médico, remédio. Passei a noite inteira ao lado dela, não dormi um segundo. Molhava a testa dela de 5 em 5 minutos. Fazia ela beber água aos pouquinhos, mesmo quando ela cuspia, mesmo quando ela gemia de dor. Trocava a compressa, media a febre, rezava. Lucas dormiu sentado no chão do lado do colchão, segurando a mão da irmã. Recusei quando ele ofereceu trocar comigo, disse que eu ficava, que ele precisava descansar. Mas ele não foi. Ficou ali a noite toda, segurando a mão dela. Rezei como não rezava desde o velório de Paulo. Prometi tudo. Negociei com Deus, com o destino, com os santos, com quem quisesse ouvir. Prometi ser melhor. Prometi ir na igreja todo domingo. Prometi qualquer coisa. Tudo, se Ana ficasse bem. As horas passavam devagar. Cada minuto parecia 1 hora. Cada hora parecia um dia. Ao amanhecer, quando o sol começou a entrar pela janela, a febre começou a baixar. Devagarzinho, 1 grau, 2 graus, 3. Ana abriu os olhos. Olhou para mim. Reconheceu. "Rebeca", disse a voz fraca. "Eu tô aqui", respondi segurando a mão dela. "Eu tô aqui, meu amor." "Sede." Dei água. Ela bebeu. Pediu mais. Dei mais. Ela bebeu tudo. Lucas acordou com o barulho. Viu a irmã acordada. Chorou. Chorou alto, sem segurar pela primeira vez. Abraçou ela com força. Eu chorei também. Chorei de alívio, de cansaço, de medo que tinha passado. Ana ficou bem. No dia seguinte, já estava melhor. A tosse diminuiu. A febre não voltou. Era só um resfriado forte, que virou febre alta porque o corpo dela estava fraco de tanto tempo mal alimentado, mal cuidado. Mas tinha passado. Ela estava bem. 3 dias depois, a chuva parou de vez. 1 semana depois, consertaram a ponte. A estrada voltou a ser passável. A vida voltou ao normal. Mas algo tinha mudado em mim. Naquela noite, olhando para Ana febril, com medo de perdê-la, eu entendi uma coisa que demorei 3 anos para entender desde que Paulo morreu. Eu não estava salvando essas crianças. Elas estavam me salvando, me trazendo de volta para a vida, me dando um motivo para acordar, para lutar, para ter esperança. Elas me salvaram antes mesmo de eu saber que precisava ser salva. A assistente social voltou 3 semanas depois da tempestade. Chegou de manhã cedo num carro velho cheio de poeira da estrada. Sentou-se na minha mesa de madeira gasta, a mesma onde Paulo e eu tomávamos café juntos todos os dias. Tomou o café que ofereci, olhou longamente para as crianças brincando no quintal. Lucas ensinava a Ana a plantar feijão no cantinho de terra que havíamos preparado juntos.
Ele mostrava como fazer o buraco com o dedo, como colocar o grão, como cobrir direito com terra fofa. Ana ria, sujava as mãos, perguntava um monte de coisa. Ria. Aquela menina que chegou aqui tremendo e muda, agora ria alto. A assistente social ficou olhando por um tempo antes de falar. Quando falou, a voz saiu cansada, pesada. Não encontramos a mãe deles, disse, mexendo nos papéis dentro da pasta velha. Fizemos busca em tudo quanto é lugar. Hospitais, delegacias, abrigos, igrejas, nada. Falamos com gente que trabalhou com ela nas fazendas. Ninguém sabe onde ela está. Ninguém viu ela depois que deixou as crianças aqui. Fez uma pausa. Tomou mais um gole de café. E, sinceramente, Rebeca, provavelmente não vamos encontrar. Acontece muito por aqui. Mais do que as pessoas imaginam. Mães que não aguentam a dureza da vida, que não têm para onde ir, que não têm como sustentar os filhos, que largam em qualquer lugar, esperando que alguém melhor cuide, ou que simplesmente não querem mais. Desistem, somem. Meu estômago revirou. Pensei naquela mulher que eu nunca vi, que abandonou 2 filhos pequenos na beira de uma estrada de terra, no meio do nada. Tentei sentir raiva, mas só senti uma tristeza profunda, pesada, porque ela também devia estar desesperada. Ninguém abandona filho se não estiver no fundo do poço. E agora? Perguntei, sentindo meu coração disparar. Ela suspirou fundo. Colocou a xícara na mesa, olhou pela janela de novo. Ana tinha acabado de rir de algo que Lucas disse. Um riso alto, limpo, feliz. O riso de uma criança que se sente segura. O riso de quem tem casa, comida, alguém que cuida. Tecnicamente, eles deveriam ir para um abrigo institucional em Goiânia, disse, virando-se para mim. Lá tem estrutura, tem gente treinada, psicólogo, assistente social, escola boa. É o protocolo nesses casos. Meu coração gelou. Imaginei Ana e Lucas sendo levados embora. Imaginei eles num abrigo grande, cheio de gente, dormindo em beliches, comendo em filas. Imaginei o medo voltando nos olhos deles. Imaginei Lucas voltando a ser aquele menino que não sabia confiar em ninguém. Imaginei Ana voltando ao silêncio. Mas ela continuou, me olhando direto nos olhos. A senhora quer ficar com eles? De verdade? Porque se quiser, se estiver disposta a enfrentar todo o processo, a gente pode tentar o pedido de guarda provisória primeiro e depois a adoção. É um processo longo, tem muita burocracia, tem visita constante, tem avaliação psicológica, tem um monte de papel para assinar. Vai ter juiz perguntando tudo sobre a sua vida. Vão investigar tudo. E não é garantido. Tem gente que tenta e não consegue. Mas é possível. Se a senhora realmente quiser, a gente tenta. A pergunta ficou suspensa no ar entre nós, pesada como chumbo. Ela esperava minha resposta. As crianças brincavam lá fora, alheias à conversa que estava decidindo o futuro delas. Pensei em tudo mesmo. Pensei no dinheiro curto demais no fim do mês, na pensão pequena que mal dava para mim. Pensei que agora ia ter que pagar escola, roupa, comida para 3. Remédio, material escolar, dentista, médico. Tudo dobrado, triplicado. Pensei na minha idade. 52 anos, sozinha, viúva, cansada. Será que eu tinha energia para criar 2 crianças? Para aguentar birra, doença, adolescência, tudo que vem pela frente? Pensei no medo. No medo de não dar conta. No medo de fazer errado, no medo de não ser boa o suficiente como mãe. Eu nunca fui mãe, nunca cuidei de criança. E se eu falhasse? E se eu não soubesse fazer? Pensei no medo de me apegar e perder de novo. De amar e ver morrer, como aconteceu com Paulo. De construir uma família e ver desmoronar. Eu não sei se aguento perder de novo. Não sei se meu coração aguenta. Mas então pensei em outras coisas também. Pensei nos risos que agora enchiam a casa todas as manhãs, no barulho de pés pequenos correndo pelo corredor, nas vozes chamando Rebeca de longe quando queriam me mostrar algo, no cheiro de café da manhã feito para 3 pessoas, não para uma. Pensei nos pratos que voltaram a ter sentido preparar,
Na mesa que voltou a ter gente sentada, nas conversas na hora do jantar, nas histórias que Lucas contava sobre a escola, nas perguntas que Ana fazia sobre tudo. Pensei nas manhãs que já não doíam tanto quanto doíam antes, no silêncio que não era mais vazio, mas sim tranquilo, na solidão que tinha ido embora sem eu perceber. Pensei no jeito que Lucas me olhava quando eu dizia que ele não precisava ter medo, no jeito que ele começou a sorrir, no jeito que ele me chamou de mãe, sem querer outro dia, e ficou vermelho, envergonhado, e eu disse que estava tudo bem, que ele podia chamar assim se quisesse. Pensei no jeito que Ana me abraçava antes de dormir, no jeito que ela disse, eu te amo, pela primeira vez na semana passada, baixinho, quase sem eu ouvir, no jeito que ela me pediu para não deixar ela ir embora. Pensei em Paulo, no filho que a gente nunca teve. Nas noites que ficamos acordados conversando sobre ter família, sobre adotar um dia, quando estivéssemos mais velhos, mais preparados, com mais dinheiro guardado, a gente tinha planos, tinha sonhos, mas Paulo morreu antes dos planos virarem realidade. E eu achei que aquele sonho tinha morrido junto com ele, que família não era mais para mim, que eu ia viver sozinha até o fim dos meus dias, esperando a morte chegar também. Mas talvez não. Talvez o sonho não tivesse morrido. Talvez estivesse chegando agora, de um jeito torto, inesperado, difícil, nada parecido com o que a gente planejou, mas chegando. E talvez fosse exatamente do jeito que precisava ser. Quero, respondi, firme, olhando direto nos olhos dela sem piscar. Quero ficar com eles. Vou fazer o que for preciso. Assino o que tiver que assinar. Respondo o que tiver que responder. Mas quero ficar com eles. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas sincero. Um sorriso de quem vê essas coisas darem errado todo dia, mas ainda tem esperança de ver dar certo às vezes. Então vamos começar a papelada, disse abrindo a pasta. O processo foi longo, muito longo, mais do que eu imaginava. Papéis e mais papéis. Formulários enormes pedindo tudo. CPF, RG, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito do Paulo, comprovante de residência, comprovante de renda, atestado médico, atestado de antecedentes criminais, referências pessoais. Entrevistas. Muitas entrevistas. A assistente social voltou 5 vezes nos primeiros 3 meses. Sentava comigo, fazia perguntas sobre tudo. Quanto eu ganhava? Como era minha rotina? Bebia, fumava, usava drogas, tinha dívida, tinha parente perto, tinha rede de apoio. Como era minha relação com as crianças? Eu batia, gritava. Como resolvia conflito? O que fazia quando eles desobedeciam? Respondi tudo. Com paciência, com honestidade. Não tinha nada a esconder. Ela conversava com as crianças também, sozinha, sem eu perto. Perguntava se estavam bem tratadas, se comiam bem, se dormiam bem, se tinham medo de mim, se eu batia, se gritava, se passavam fome, se eram felizes. Lucas e Ana sempre diziam que estava tudo bem, que gostavam de mim, que queriam ficar. Fui chamada no fórum 3 vezes. Conversei com a promotora, uma mulher séria de óculos. Ela me olhava como se estivesse tentando ver dentro de mim, tentando descobrir se eu era boa o suficiente. Por que a senhora quer ficar com essas crianças? Perguntou ela na segunda entrevista. Pensei bem antes de responder, porque era uma pergunta importante. A pergunta mais importante. Porque elas precisam de mim, disse devagar. E porque eu preciso delas? Eu estava morrendo de solidão. Estava só esperando morrer também. E elas me trouxeram de volta. Me deram motivo para acordar de manhã, para fazer planos, para ter esperança. A promotora anotou tudo. Não deu para saber o que ela achou. Os meses foram passando. A vida continuava, enquanto o processo andava devagar. Lucas ia para a escola todos os dias. Ana começou a ir também na escolinha da vila. Ela amava. Chegava em casa animada, querendo me mostrar o caderno,
as letras que aprendeu a escrever, o desenho que fez. A horta cresceu, colhemos alface, tomate, cebolinha. Lucas ficou orgulhoso. Disse que no ano que vem ia plantar mais coisa. As galinhas botaram ovos. Ana cuidava delas como se fossem bichos de estimação. Deu nome em todas. Fizemos aniversário. O de Lucas em julho. Fez 11 anos. Fiz bolo de chocolate, dei de presente o primeiro par de chuteiras dele. Ele chorou. De felicidade. O de Ana em setembro. Fez 7 anos. Fiz bolo de morango, dei de presente uma boneca nova, com os 2 braços, vestido bonito. Ela abraçou a boneca e me abraçou também. Disse que era o melhor aniversário da vida dela. Fomos virando família sem perceber, nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, no café da manhã junto, no dever de casa na mesa da cozinha, nas brigas bobas, nas pazes rápidas, nas noites vendo televisão velha juntos, nas conversas antes de dormir. Um dia, 6 meses depois daquele dia da chuva, a assistente social voltou, mas dessa vez estava sorrindo. Sorrindo de verdade. Sentou na mesa, abriu a pasta, tirou um papel oficial, cheio de carimbo. O juiz assinou hoje de manhã, disse. A guarda provisória foi aprovada. Lucas e Ana agora estão oficialmente sob sua responsabilidade legal. E daqui 6 meses, se tudo continuar bem, a gente entra com o pedido de adoção definitiva. Não consegui falar nada, só consegui chorar. Lucas e Ana estavam na escola. Quando voltaram à tarde, contei para eles. Lucas ficou quieto, processando. Depois sorriu. Aquele sorriso enorme que ele tinha quando era feliz de verdade. Ana me abraçou e não largou por 5 minutos. Isso quer dizer que a gente não vai embora? Perguntou, a voz abafada no meu ombro. Quer dizer que vocês ficam para sempre. Ela chorou. Lucas chorou. Eu chorei. Os 6 meses passaram. As visitas continuaram, mas eram mais tranquilas agora. A assistente social já conhecia a gente, já sabia como as coisas funcionavam aqui. Já via que estava dando certo. E finalmente, 1 ano e meio depois daquele dia de chuva em que encontrei 2 crianças abandonadas na minha porta, o juiz assinou a adoção definitiva. Lucas e Ana agora tinham meu sobrenome. Tinham certidão de nascimento nova, com meu nome como mãe. Tinham uma casa de verdade. Tinham alguém que não ia embora. Tinham família. Na noite em que os papéis chegaram, sentamos os 3 na varanda. O céu do interior estava cheio de estrelas, imenso, infinito, silencioso daquele jeito que só o interior tem. O ar estava fresco. Os grilos cantavam. O cheiro de terra molhada subia do chão. Tinha chovido de tarde. Ana dormia no meu colo, cansada do dia. Lucas olhava para cima, pensativo, contando estrelas. Rebeca, disse ele de repente, virando para mim. Pela primeira vez, me chamando pelo nome sem dona na frente, sem senhora. Só Rebeca. A gente te salvou ou você salvou a gente? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei pensando. Pensei em tudo que tinha acontecido, naquele dia de chuva, no medo, nas dúvidas, nas tempestades, as de fora e as de dentro, nas noites sem dormir, nos momentos difíceis, mas pensei também nos risos, nas conquistas, nos abraços. No amor que foi crescendo devagar, sem fazer barulho, até preencher todos os espaços vazios da casa e do meu coração. Sorri, sentindo as lágrimas virem. Mas eram lágrimas boas agora, lágrimas de gratidão. Acho que a gente se salvou junto, Lucas, respondi, passando a mão no cabelo dele. Eu estava perdida também, sozinha, desistindo, e vocês me trouxeram de volta. Me mostraram que ainda tinha motivo para viver, que ainda dava para recomeçar. Ele pensou nisso. Concordou com a cabeça, satisfeito com a resposta. Disse ele, voltando a olhar para as estrelas. Acho que foi isso mesmo. O silêncio voltou. Mas já não era o mesmo silêncio de antes.
Não era aquele silêncio pesado, doloroso, vazio, que me engolia quando eu ficava sozinha nesta casa depois que Paulo morreu. Não era o silêncio que gritava, que machucava, que lembrava tudo que eu tinha perdido. Era outro silêncio agora. Era paz. Era pertencimento. Era o som de uma família que nasceu do acaso, da compaixão, da coragem de parar quando seria mais fácil seguir em frente. Era o som de 3 corações batendo juntos, curados pelas mesmas feridas, salvos pelo mesmo amor. Naquela noite, olhando para as estrelas com meus filhos do coração, entendi de verdade uma coisa que tinha levado 3 anos para aprender. A vida não pergunta se estamos prontos. Ela não espera a gente se preparar, juntar dinheiro, fazer plano, estar seguro. Ela só coloca na nossa porta, sem avisar, aquilo que mais precisamos enfrentar, aquilo que vai nos quebrar ou nos reconstruir. E cabe a gente escolher. Eu podia ter seguido em frente naquele dia. Podia ter fingido que não vi. Podia ter achado desculpa, que não tinha dinheiro, que não tinha estrutura, que não sabia cuidar de criança. Podia ter chamado a polícia e deixado para eles resolverem. Mas eu parei. Olhei para aquelas 2 crianças assustadas e vi nelas o mesmo vazio que eu carregava. A mesma solidão, o mesmo desamparo. E entendi que salvar alguém às vezes é a única forma de salvar a si mesmo. O amor não precisa de sangue para ser real. Não precisa de barriga, de parto, de certidão. Precisa apenas de presença, de escolha, de ficar quando todos foram embora, de abraçar quando todo mundo soltou, de dizer, eu cuido de você, quando ninguém mais cuidava. Lucas agora tem 12 anos. Joga bola com os meninos da vila, tira nota boa na escola, quer ser veterinário quando crescer. Ainda tem pesadelos às vezes, acorda assustado, mas eu vou lá, sento na cama dele, digo que está tudo bem, que ele está seguro. E ele volta a dormir. Ana tem 8 anos, fala pelos cotovelos agora, desenha o tempo todo, sonha ser professora. Ainda dorme com a boneca velha, mas agora tem outras também. Ainda me abraça todos os dias antes de dormir. Ainda diz, eu te amo, todo dia. E eu digo de volta, sempre. Eu tenho 54 anos. Sou mãe. Finalmente. Do jeito mais improvável possível. Do jeito mais difícil. Mas sou. E pela primeira vez em 3 anos, desde que Paulo morreu, eu acordo de manhã e a vida faz sentido de novo. A casa não é mais silenciosa. É cheia de barulho, de bagunça, de vida. E eu não estou mais sozinha. Tem dias difíceis? Tem. Tem dia que o dinheiro não dá. Tem dia que eu canso. Tem dia que eles brigam e eu não sei o que fazer. Tem dia que eles choram por causa da mãe que os abandonou e eu não consigo consolá-los direito. Mas tem muito mais dias bons. Tem café da manhã com risada. Tem almoço de domingo. Tem lição de casa na mesa. Tem história antes de dormir. Tem abraço apertado. Tem bom dia, mãe. Tem boa noite, mãe. Tem eu te amo, mãe. E isso vale tudo. Vale cada dificuldade, cada medo, cada noite sem dormir. Porque no final, o que importa não é o sangue, é o amor, é o cuidado, é estar presente, é não desistir, é parar na beira da estrada quando seria mais fácil seguir em frente. É abrir a porta quando todos fecham. É dizer sim quando o mundo inteiro diz não. E é nesse sim, nessa escolha, nessa coragem, que nasce a família de verdade. A família que escolhe ficar. A família que salva e é salva. A família que transforma o silêncio que grita em vida que responde. O sol já estava alto quando ouvi o barulho do carro parando na frente de casa. Não era comum receber visita num sábado de manhã. A estrada de terra vermelha que levava até aqui continuava sendo pouco movimentada, mesmo depois de todos esses anos. Continuava sendo o fim do mundo, como Paulo costumava dizer. Mas agora era um fim de mundo cheio de vida. Sequei as mãos no pano de prato e fui até a janela. Um carro desconhecido. Não era da assistente social.
Ela tinha parado de vir fazia anos, depois que a adoção foi definitiva e tudo se acertou. Não era de ninguém conhecido da vila. Era um carro velho, amassado, com a lataria cheia de ferrugem. Uma mulher desceu, magra demais, cabelo desgrenhado, roupa surrada. Ficou parada do lado de fora do portão, olhando para a casa, como se estivesse reunindo coragem. Meu coração gelou antes mesmo de reconhecer. Mas eu sabia no fundo da alma quem era aquela mulher. A mãe deles. 10 anos. 10 anos desde aquele dia de chuva. 10 anos desde que ela deixou 2 crianças abandonadas na beira da estrada e nunca mais voltou. E agora estava ali, na minha porta, como um fantasma do passado que eu achei que nunca mais ia aparecer. Respirei fundo. Tentei acalmar o coração que disparava no peito. Pensei rápido. Lucas estava no campo jogando bola com os amigos. Agora com 21 anos, alto, forte, terminando a faculdade de veterinária na cidade. Ana estava no quarto estudando para a prova de matemática, com 17 anos, no último ano do ensino médio, sonhando em ser professora. Eles não estavam aqui, não tinham visto. Ainda. Abri a porta devagar e saí na varanda. A mulher me viu e deu um passo para trás, como se quisesse fugir. Ficamos nos encarando por um tempo que pareceu eterno. "Você é Rebeca?" perguntou ela, a voz fraca, insegura. "Sou. Eu sou Mariana, a mãe de Lucas e Ana." Como se eu não soubesse, como se eu não tivesse pensado nela todos esses anos. Imaginado como seria se ela aparecesse um dia. Preparado 1000 conversas na cabeça. Mas agora que estava acontecendo de verdade, todas as palavras tinham sumido. "Eu sei quem você é", respondi, mantendo a voz firme. Ela baixou os olhos. Parecia menor do que eu imaginava, mais frágil, mais quebrada. Eu queria ver eles. Só ver. Eu sei que não tenho direito. Eu sei que fiz uma coisa horrível, mas são meus filhos. Eu penso neles todo dia. Todo santo dia. A raiva veio. Quente. Forte. 10 anos, pensei. 10 anos você não apareceu. Não mandou carta. Não ligou. Não perguntou se estavam vivos ou mortos. E agora quer ver? Mas junto com a raiva veio outra coisa. Pena. Porque olhando para ela, para aquela mulher destruída, eu vi o desespero, vi a culpa, vi o arrependimento que carregava no rosto magro, nos olhos fundos, nas mãos tremendo. "Por que você voltou agora?" perguntei. "Depois de 10 anos?" Ela engoliu em seco. Demorou para responder. "Porque eu tô doente, câncer. Os médicos disseram que eu tenho no máximo 1 ano, e eu não posso morrer sem ver eles de novo. Sem pedir perdão, mesmo que eles me odeiem, mesmo que não queiram falar comigo. Eu preciso tentar." O chão sumiu debaixo dos meus pés. Câncer. 1 ano de vida. Deus do céu. Fiquei em silêncio, processando. Parte de mim queria mandar ela embora, proteger meus filhos dessa dor, dessa confusão. Eles estavam bem agora, felizes, curados. Por que mexer em ferida antiga? Por que trazer de volta esse passado? Mas outra parte de mim, a parte que conhecia arrependimento, que conhecia perda, que conhecia o peso de não ter dito as coisas antes de ser tarde demais, sabia que eu não podia fazer isso. Se ela morresse sem eles saberem, sem terem a chance de decidir se queriam vê-la ou não, eles iam carregar isso para sempre. Iam se perguntar para o resto da vida como teria sido, o que ela teria dito, por que ela fez o que fez. Eu não podia tirar essa escolha deles. "Entra", disse finalmente abrindo o portão. "Mas quem decide se quer te ver ou não são eles, não eu. Eu não vou forçar nada." Ela concordou com a cabeça, grata. Entrou devagar, como se estivesse pisando em terreno sagrado. Olhava para tudo. A casa, o quintal, a horta que Lucas tinha feito crescer tanto que agora vendia verdura na vila. O varal cheio de roupas secando ao sol. Levei ela para a sala. Ofereci água.
Ela bebeu com as mãos tremendo. Sentamos em silêncio. Eu não sabia o que dizer. Ela também não. Foi quando ouvi a caminhonete de Lucas chegando. Ele tinha voltado mais cedo do jogo. Meu coração disparou de novo. A porta se abriu. Lucas entrou suado, de bermuda e camiseta suja de terra, chuteira na mão. Sorria, feliz, tinha acabado de fazer 3 gols. Com certeza ia me contar tudo com animação. Mãe, você não acredita no gol que eu... Parou no meio da frase. Viu a mulher sentada no sofá. Ficou congelado. O sorriso sumiu do rosto dele. O rosto ficou branco, depois vermelho. Os olhos arregalaram. Ele sabia. Reconheceu na hora, mesmo depois de 10 anos. Mesmo ela estando diferente, magra, envelhecida. Ele sabia. Lucas, comecei, levantando devagar. O que ela está fazendo aqui? A voz dele saiu dura, fria. Uma voz que eu não conhecia. O que ela está fazendo na nossa casa? Mariana se levantou também, as lágrimas já descendo. Lucas, meu filho. Eu não sou seu filho. Ele cortou, a voz tremendo de raiva. Você largou a gente, deixou a gente esperando na chuva. A gente era criança. Criança. A Ana tinha 6 anos. 6. E você foi embora e nunca mais voltou. Eu sei. Ela chorou. Eu sei. Foi a pior coisa que eu já fiz na vida. Eu sou uma pessoa horrível. Para. Lucas interrompeu, levantando a mão. Eu não quero ouvir desculpa. Não quero ouvir explicação. Você não tem explicação que justifique o que você fez. O silêncio pesou. Mariana chorava baixinho. Lucas respirava com dificuldade, as mãos fechadas em punho. Foi quando Ana apareceu na porta do corredor. Tinha ouvido a discussão. Ficou parada, olhando para a cena. Olhou para mim. Olhou para Lucas. Olhou para a mulher desconhecida chorando. Ana, disse Mariana, a voz quebrando. Minha filha. Ana ficou pálida. Levou alguns segundos para processar. Quando processou, cambaleou. Segurei ela antes que caísse. É ela? Ana me perguntou, a voz sumindo. É a minha mãe. É, respondi baixinho. Ana começou a tremer. Não de raiva como Lucas, de choque, de confusão, de um turbilhão de emoções que ela não sabia nomear. Você voltou, disse Ana, mais para si mesma do que para Mariana. Depois de tudo esse tempo, você voltou. Eu sei que não tenho direito, Mariana disse, dando um passo à frente. Eu sei que não mereço perdão, mas eu tô doente, Ana. Tô morrendo. E eu não podia morrer sem ver vocês, sem tentar explicar, sem pedir desculpas. Doente? Ana perguntou confusa. Câncer. Os médicos disseram que eu tenho menos de 1 ano. O ar saiu do pulmão de Ana. Lucas continuou parado, duro como pedra, mas via a dor passando rápido pelos olhos dele. Eu não quero sua pena, Lucas disse frio. Não quero nada de você. Você é uma estranha. Você não é nada para mim. A minha mãe está aqui, apontou para mim. É ela que me criou. Ela que ficou quando todo mundo foi embora. Você é ninguém. As palavras atingiram Mariana como tiros. Ela se dobrou, soluçando. Eu senti o peito apertar. Não por ela, por ele. Pela dor que ele carregava e tentava esconder atrás da raiva. Lucas, disse suavemente. Você não precisa decidir nada agora. Você pode... Não, ele me cortou. Mas o tom era respeitoso. Sempre foi respeitoso comigo. Desculpa, mãe, mas eu não consigo. Eu não consigo olhar para ela e sentir nada além de raiva. Ele virou e saiu. Bateu a porta do quarto. Ouvi o som abafado dele chorando do outro lado. Sobrou eu, Ana e Mariana na sala. Ana estava congelada, lágrimas descendo em silêncio. Olhava para Mariana como se estivesse vendo um fantasma. Ana, Mariana tentou de novo, esticando a mão. Por favor, me deixa explicar. Me deixa te contar o que aconteceu. Ana olhou para mim, procurando permissão.
procurando orientação. A escolha é sua, meu amor, disse para ela. Eu fico do lado que você escolher. Sempre. Ana respirou fundo, olhou para Mariana, então devagar concordou com a cabeça. Tá bom, disse a voz fraca. Eu escuto, mas não prometo nada. Sentamos as três na mesa da cozinha. Fiz café, não porque Mariana merecia, mas porque era o que eu fazia quando precisava ganhar tempo, quando precisava das mãos ocupadas para não tremar. Mariana segurava a xícara com as duas mãos, como se precisasse do calor para não desmoronar. Ana sentou longe dela, do outro lado da mesa. Eu fiquei no meio. Literalmente. Conta, Ana disse, a voz ainda trêmula. Conta por que você fez aquilo com a gente. Mariana fechou os olhos, respirou fundo várias vezes antes de começar. Eu tinha 19 anos quando engravidei do Lucas, começou. 19. Era nova, burra, achava que sabia tudo. O pai de vocês, ele sumiu quando soube que eu estava grávida. Nunca mais vi. Minha família me expulsou de casa. Disseram que eu tinha trazido vergonha. Que eu que me virasse. Fez uma pausa. Bebeu um gole de café. Eu não tinha nada, nada. Nenhum dinheiro, nenhum lugar para ficar, nenhuma escola, nenhum trabalho. Dormi na rua por um tempo, até o Lucas nascer. Quando ele nasceu, eu consegui emprego numa fazenda, limpando casa, cuidando de galinha, essas coisas. Pagava um pouco, mas dava para comer, dava para sobreviver. Ana escutava em silêncio, o rosto fechado. Quando você nasceu, Ana, foi pior ainda. 2 filhos para alimentar com aquela mixaria que eu ganhava. A gente passou fome muitas vezes. Muitas. Lucas lembra. Ele lembra das noites que a gente dormia sem comer nada. Ele lembra de pedir comida na rua. Eu me lembrei do que Lucas tinha me contado anos atrás. Lembrei do jeito que ele falava sobre a fome, sobre o frio, sobre o medo. Eu tentei. Mariana continuou, a voz quebrando. Juro que eu tentei. Mas eu não estava dando conta. Eu trabalhava de sol a sol e não conseguia dar uma vida digna para vocês. Vocês mereciam mais. Mereciam escola, roupa boa, comida todo dia, médico, dentista. E eu não conseguia dar nada disso. Então você nos abandonou, Ana disse dura. Essa foi sua solução, largar a gente. Eu achei que vocês iam ficar melhor sem mim. Mariana explodiu, chorando. Eu achei que alguém ia encontrar vocês e levar para um lugar bom, para uma família de verdade, uma família que tivesse dinheiro, estrutura, que pudesse dar tudo o que eu não podia. Você não pediu nossa opinião, Ana respondeu, a voz tremendo. Você simplesmente decidiu por nós. Decidiu que era melhor a gente ficar sem mãe do que com você. Porque eu era péssima como mãe, Mariana gritou. Eu não sabia cuidar de vocês, eu não conseguia, eu falhava todo dia. E eu vi vocês definhando, passando necessidade, sofrendo por minha causa. Eu pensei que sem mim vocês teriam chance. O silêncio caiu pesado. Ana estava chorando agora também, lágrimas escorrendo sem som. Sabe o que foi pior? Ana disse baixinho. Não foi a fome. Não foi o frio, não foi dormir no chão ou andar descalço. Foi acordar todo dia e você não estar lá. Foi te esperar e você não voltar. Foi achar que a gente tinha feito alguma coisa errada, que a gente não era bom o suficiente, que você não amava a gente. Não, Mariana soluçou. Eu amava, eu amo, sempre amei. Por isso que eu fui embora. Porque eu amava demais para deixar vocês morrerem de fome comigo. Isso não é amor, Ana respondeu levantando. Amor não abandona. Amor fica, mesmo quando é difícil. Mesmo quando não tem dinheiro. Mesmo quando tá tudo errado. Amor fica. Ela olhou para mim quando disse isso e eu soube que estava falando de mim, do que eu tinha feito por eles. A Rebeca não tinha nada também, Ana continuou. Ela era viúva, sozinha, com dinheiro contado. Mas ela ficou. Ela não desistiu da gente. Ela podia ter entregado a gente para o conselho tutelar no primeiro dia. Podia ter falado que não dava conta. Mas ela ficou.
E fez dar certo, porque ela queria, porque ela se importava de verdade. Mariana chorava tanto que mal conseguia respirar, mas Ana não tinha terminado. Você sabe o que ela fez quando eu fiquei doente e a estrada estava bloqueada? Ana perguntou. Ela ficou acordada a noite inteira do meu lado, rezando, chorando, com medo de eu morrer. Você sabe o que ela fez quando o Lucas teve pesadelo pela primeira vez e acordou gritando? Ela dormiu no chão do quarto dele por uma semana inteira para ele não ter medo. Você sabe o que ela fez quando a gente não tinha dinheiro para o material da escola? Ela vendeu as joias que o marido dela tinha dado para ela. As únicas coisas de valor que ela tinha. Eu não sabia que Ana sabia disso. Nunca contei. Mas ela tinha descoberto de algum jeito. Então não, Ana terminou firme. Você não amava a gente o suficiente, porque se amasse, teria ficado, teria lutado, teria feito qualquer coisa, menos nos abandonar. Ana saiu da cozinha. Ouvi a porta do quarto dela fechar. Ficamos eu e Mariana. Ela chorava descontroladamente agora, a cabeça entre as mãos. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Parte de mim queria consolá-la, parte de mim queria mandá-la embora, parte de mim entendia a dor dela, parte de mim nunca ia perdoá-la pelo que tinha feito com aquelas crianças. Eu não vim aqui esperando perdão, Mariana disse, levantando a cabeça. Eu sei que não mereço. Eu só queria que eles soubessem que eu pensei neles todo dia, que eu me arrependi todo dia, que a culpa me matou por dentro muito antes do câncer aparecer. Por que você não voltou antes? Perguntei, a pergunta que me queimava por dentro. Por que esperou 10 anos? Por que esperou estar morrendo? Ela limpou as lágrimas, mas novas vinham. Porque eu tinha vergonha, porque eu não tinha coragem. Porque eu achei que eles estavam melhor sem mim. E quando eu finalmente juntei coragem para procurar, demorou anos para descobrir onde eles estavam. A adoção tinha sido concluída, os nomes mudados. Quando finalmente achei o endereço dessa casa, já fazia anos. E aí veio o diagnóstico, e eu soube que era agora ou nunca. Suspirei, levantei, fui até a pia, coloquei a xícara. Eles precisam de tempo, disse, de costas para ela. Isso foi um choque enorme. Você não pode esperar que eles te perdoem assim, de uma hora para outra. Ou que te perdoem nunca. Você vai ter que aceitar isso. Eu aceito, ela disse. Eu só queria ver eles. E vi. Já é mais do que eu merecia. Virei para ela. Você vai ficar onde? Ela parecia confusa com a pergunta. Eu tô num hotel vagabundo na cidade. É o que eu posso pagar. Pensei rápido. Não queria ela aqui. Não queria confundir as crianças mais do que já estavam confusas. Mas também não podia jogar uma mulher doente morrendo na rua. Tem uma pensão na vila, disse. É simples, mas é limpa. Mais barato que hotel. Eu falo com a dona. Você fica lá por uns dias. Dou tempo para o Lucas e a Ana processarem tudo. Depois a gente vê. Ela me olhou com olhos arregalados, surpresa. Você faria isso por mim? Não é por você, respondi, honesta. É por eles. Se você morrer antes deles resolverem as coisas com você, eles vão carregar isso para o resto da vida. Eu não quero isso para eles. Então você fica, mas com calma, sem pressão. No tempo deles. Ela concordou, grata. Anotei o endereço da pensão, liguei para a dona avisando. Mariana se levantou para ir. Antes de sair, parou na porta. Obrigada, disse baixinho, por ter cuidado deles, por ter dado tudo que eu não consegui dar, por ter sido a mãe que eu não fui. As palavras me acertaram fundo. Não respondi. Ela saiu. Fiquei sozinha na cozinha. Sentei na cadeira, coloquei a cabeça entre as mãos. Deus, que dia impossível. Lucas não saiu do quarto o resto do dia. Não quis jantar, não quis conversar. Quando fui lá, ele estava deitado de costas, olhando para o teto. Você tá bem? Perguntei, sabendo que era uma pergunta idiota.
claro que ele não estava bem. Não sei, respondeu honesto. Eu passei 10 anos imaginando esse momento. O que eu ia dizer? Como ia reagir? E agora que aconteceu, eu não sei o que sinto. Sentei na beirada da cama dele, a mesma cama onde ele tinha dormido quando chegou aqui pela primeira vez, pequeno, assustado, magro. Agora, ele era um homem. Alto, forte, formado. Você não precisa saber, disse. Não precisa decidir nada agora, nem daqui um mês, nem daqui um ano. Você sente o que você sente e tá tudo bem. Ele ficou quieto por um tempo. Então, eu sonhava com ela, sabe? Disse a voz baixa. Quando era criança, eu sonhava que ela voltava, que ela pedia desculpa, que ela dizia que tinha sido tudo um engano, que ela nunca quis abandonar a gente. E aí eu acordava e ela não estava lá. E doía mais. Meu coração se partiu. Depois, eu parei de sonhar com ela. Continuou. Parei de esperar. Decidi que ela tinha morrido. Era mais fácil acreditar nisso do que aceitar que ela simplesmente não ligava para a gente. E agora ela volta. Doente, morrendo, querendo perdão. Você não tem que perdoar, disse. Perdão não é obrigatório. Não é automático só porque a pessoa pediu. Mas ela vai morrer, ele disse, virando para me olhar. E aí vai ser tarde. Eu vou ter que carregar isso para sempre. A culpa de não ter perdoado antes de ela morrer. Ou você vai carregar a falsidade de ter perdoado sem realmente sentir. Respondi. Lucas, perdão verdadeiro não vem da cabeça. Vem do coração. Ou você sente ou não sente. Você não pode forçar só porque alguém está morrendo. Não funciona assim. Ele pensou nisso. E se eu me arrepender depois? E se ela morrer e eu perceber que eu devia ter dado uma chance? Então você vai lidar com isso quando acontecer, disse, segurando a mão dele. Ah, mas você não pode tomar decisão baseado no que você talvez sinta daqui a um ano. Você toma baseado no que você sente agora. Ele suspirou fundo. Eu não sei o que eu sinto agora. É muita coisa ao mesmo tempo. Raiva, tristeza, confusão, um pouco de pena também. E ódio por sentir pena. É normal, disse. São 10 anos de emoção reprimida saindo tudo de uma vez. Você precisa de tempo para processar. Ela disse que está morrendo, ele falou. Eu não tenho muito tempo. Então use o tempo que tem, mas use do jeito certo, sem pressa, sem pressão. Beijei a testa dele como fazia quando ele era pequeno. Mesmo agora, com 1,80 m, ele ainda era meu menino. Ana estava diferente. Quando entrei no quarto dela, ela estava sentada na cama, abraçada nos joelhos, olhando pela janela. Não estava chorando, estava pensativa. Como você tá? Perguntei. Confusa, disse. Eu não lembro quase nada dela, só sensações, sabe? O cheiro, a voz, o jeito que ela penteava meu cabelo, mas nada concreto. Sentei ao lado dela. Você era muito nova, disse. É normal não lembrar. O Lucas lembra, ela respondeu. Ele lembra de tudo, das coisas ruins, da fome, do frio, do medo, e por isso ele consegue ficar com raiva, mas eu não lembro o suficiente para ter raiva. Só tenho um buraco, uma falta. Você sente falta dela? Perguntei surpresa. Ela pensou antes de responder. Não dela, mas da ideia dela, de ter uma mãe biológica, de saber de onde eu vim, você entende? Entendi, perfeitamente. Eu quero conversar com ela de novo, Ana disse me olhando. Quero ouvir mais, quero entender. Isso é errado? Isso te machuca? Segurei o rosto dela entre as mãos. Não, disse firme. Não me machuca. Você pode ter 2 mães, Ana. Uma que te deu a vida, outra que te criou. As 2 podem existir ao mesmo tempo no seu coração. Não é traição. Não é errado. Ela começou a chorar. Eu te amo, disse. Você é minha mãe de verdade. Você que me criou, que cuidou, que ficou. Eu não quero que você pense que eu estou escolhendo ela em vez de você.
Eu não penso isso, respondi, abraçando ela. Eu nunca vou pensar. Você pode conhecer ela, conversar com ela, até perdoar ela se quiser. Nada disso muda o que a gente tem. Nada disso me tira de você. Ela me abraçou com força. Ficamos assim por um tempo. Nos dias seguintes, estabelecemos uma rotina estranha. Mariana ficou na pensão. Ana ia visitá-la todos os dias depois da escola. Ficavam 1 hora, 2, conversavam. Ana voltava quieta, pensativa, processando. Lucas se recusava a ir. Dizia que não estava pronto, que talvez nunca estaria. Eu respeitava. Mariana contava histórias para Ana. Histórias de quando eles eram bebês, de como Lucas tinha dado os primeiros passos, de como Ana tinha dito a primeira palavra. Coisas que Ana não lembrava, mas que queria saber. Ela contava também da própria vida, da infância difícil, da família que a rejeitou, das dificuldades. Não como desculpa, mas como contexto, Ana ouvia tudo. Uma semana depois, numa tarde de sábado, Ana chegou em casa com uma proposta. Eu quero que vocês conversem, disse. Você, Lucas e ela, os 3 juntos. Eu acho que precisa. Eu acho que tem coisa que precisa ser dita. Lucas estava na sala, ouviu, fez cara feia. Ana, por favor, ela insistiu. Pelo menos uma vez. Uma conversa. Se depois disso você decidir que não quer mais ver ela, tudo bem. Mas tenta. Uma vez. Lucas me olhou, procurando apoio, procurando permissão para dizer não. Mas eu não podia dar. Porque Ana estava certa. Tinha coisa que precisava ser dita. Tinha coisa que precisava ser resolvida, nem que fosse para confirmar que não tinha resolução. Tá bom, Lucas disse finalmente. Uma conversa. Mas aqui, na nossa casa, no nosso território. Ana sorriu aliviada. Saiu correndo para avisar Mariana. Mariana chegou no domingo de manhã. Vinha a pé da pensão, uns 3 quilômetros. Devia estar exausta, mas não reclamou. Trazia um saco plástico na mão. Entrou devagar, como se ainda não acreditasse que estava ali. Sentamos os 4 na sala. Eu preparei café. Ninguém tomou. A tensão era palpável. Lucas estava sentado o mais longe possível dela, braços cruzados, mandíbula travada, postura defensiva. Ana estava no meio, literalmente. Eu estava na cadeira ao lado, observando. Ninguém falava. O silêncio pesava. Foi Mariana quem quebrou. Eu trouxe uma coisa, disse, puxando o saco plástico. Não é muito, mas é tudo que eu tenho. Ela tirou uma caixa velha de sapato. Abriu. Dentro tinha fotos. Fotos antigas, amareladas, amassadas. São fotos de quando vocês eram bebês, disse, estendendo para Ana. Eu guardei todos esses anos. É tudo que eu tenho de vocês. Ana pegou com as mãos tremendo. Lucas não se moveu. Eram fotos simples. Lucas recém-nascido, minúsculo, nos braços de Mariana. Ana com uns 2 anos, sorrindo banguela. Os 2 juntos, abraçados. Mariana grávida, nova, com cara de criança ela mesma. Ana chorava olhando as fotos. Passava de uma para outra, estudando cada detalhe. Lucas continuava imóvel, mas vi os olhos dele se voltarem para as fotos na mão da irmã. Tinha outra coisa que eu queria dizer. Mariana continuou, a voz falhando. E é a coisa mais difícil que eu já tive que falar na vida. Ela respirou fundo, limpou as lágrimas, olhou direto para Lucas. Você salvou minha vida, disse. Quando você nasceu, eu queria morrer. Eu tinha acabado de ser expulsa de casa. Não tinha nada. Estava sozinha, grávida, sem lugar para ir. Eu pensei em me jogar na frente de um caminhão. Sério. Eu ia fazer isso. Lucas se mexeu pela primeira vez, desconfortável. Mas aí você nasceu, ela continuou. E quando eles colocaram você nos meus braços, você era tão pequeno, tão frágil, tão perfeito. E você abriu os olhos e me olhou. E eu soube que eu não podia morrer, porque você precisava de mim. Então eu vivi. Vivi por você.
A voz dela quebrou. Depois a Ana nasceu. E foi a mesma coisa. Ela era linda, perfeita. E eu amei vocês dois mais do que eu achei que era possível amar alguém. Cada dia era difícil. Cada dia eu não sabia como ia conseguir alimentar vocês, onde a gente ia dormir. Mas eu acordava de manhã e via vocês dois dormindo e sabia que tinha que continuar. Ela parou para respirar, para controlar o choro. Mas eu estava falhando, continuou. Vocês estavam com fome o tempo todo, doentes. Lucas começou a ficar magrinho demais. Ana chorava de noite de barriga vazia. E eu não estava conseguindo mudar isso. Eu trabalhava, mas o dinheiro nunca era suficiente. Então você desistiu, Lucas falou pela primeira vez, a voz dura. Então eu tomei a decisão mais egoísta e mais altruísta da minha vida ao mesmo tempo. Ela corrigiu. Egoísta porque eu tirei vocês de mim. Altruísta porque eu achei que sem mim vocês teriam chance de vida melhor. Você não sabia disso, Lucas rebateu. Você só assumiu. A gente podia ter morrido naquela estrada, podia ter sido pego por gente ruim, podia ter acabado em lugar pior. Eu sei, ela admitiu, e essa culpa me perseguiu todo dia. Todo santo dia eu pensei, será que eles estão bem? Será que alguém pegou eles? Será que eles estão vivos? Você podia ter voltado para descobrir, Lucas disse, no dia seguinte. Na semana seguinte, no mês seguinte, você nunca voltou. Porque eu achei que se eu voltasse, eu ia pegar vocês de novo, ia trazer de volta para a miséria. E eu não podia fazer isso. Eu tinha que ter força para ficar longe, para dar chance para vocês terem vida melhor. Que conveniente, Lucas disse sarcástico. Você transformou o abandono em sacrifício. Fez parecer que foi uma coisa nobre. Não foi nobre, Mariana respondeu. Foi covarde. Eu sei disso agora. Eu deveria ter lutado mais. Deveria ter procurado ajuda. Deveria ter ido em igreja, em assistente social, em qualquer lugar antes de abandonar vocês. Mas eu tinha 19 anos. Eu estava desesperada. Eu não sabia o que fazer. Meu Deus! Lucas explodiu levantando. Para de colocar a culpa na idade. Para de arranjar desculpa. Aceita que você fez uma escolha egoísta. Que você escolheu a sua paz de espírito em vez dos seus filhos. Eu não tive paz. Mariana gritou de volta, levantando também. Nunca tive. Eu carrego isso comigo todo dia. Todo dia eu acordo e a primeira coisa que eu penso é: onde estão meus filhos? Estão bem? Estão vivos? Estão felizes? Eles me odeiam? Eles lembram de mim? Então você sofreu, Lucas disse frio. Ótimo, nós também sofremos. A diferença é que você escolheu sofrer. Nós não tivemos escolha. O silêncio caiu pesado. Mariana voltou a se sentar derrotada. Lucas ficou em pé, respirando com dificuldade. Ana estava chorando baixinho. Eu queria intervir, mas sabia que precisava deixar acontecer. Precisava deixar eles falarem. Precisava deixar a verdade sair, por mais dolorosa que fosse. Foi Ana quem falou agora. Eu não lembro de você, disse, a voz embargada. Eu não lembro de quase nada daquela época, mas o Lucas lembra, e por isso que é mais difícil para ele, porque ele lembra da fome, do medo, de ter que cuidar de mim quando ele era criança também, de ter que roubar comida porque a gente estava morrendo de fome. Mariana soluçou alto. Mas eu também lembro de outra coisa. Ana continuou olhando para mim. Eu lembro de acordar naquela casa no primeiro dia e ter medo que fosse um sonho. Eu lembro de comer até não poder mais porque eu não sabia se ia ter comida no dia seguinte. Eu lembro de demorar meses para acreditar que a Rebeca não ia embora, que ela não ia nos deixar também. Ela respirou fundo. E eu lembro de finalmente me sentir segura, de finalmente dormir sem medo, de finalmente ser criança. E foi a Rebeca que deu isso para a gente, não você. As palavras não eram ditas com raiva, eram ditas com tristeza, com aceitação. Eu sei, Mariana disse, olhando para mim pela primeira vez desde que chegou. E eu sou grata, mais grata do que palavras podem expressar.
Você fez o que eu não consegui fazer. Você foi a mãe que eu não fui. Nossos olhos se encontraram. Vi neles dor genuína, arrependimento genuíno. Amor genuíno também, daquele tipo torto, complicado, que não consegue se expressar direito, mas está lá. Eu não vim aqui para tirar eles de você, Mariana disse para mim. Eu não vim para confundir. Eu vim para fechar um ciclo, para pedir perdão, para deixar eles saberem que eu sempre amei, mesmo que eu tenha falhado miseravelmente em demonstrar. Nós sabemos agora, Ana disse. E isso ajuda. Saber que não foi porque você não amava. Saber que você sofreu também. Não justifica. Mas ajuda. Lucas ainda estava em pé, mas a postura tinha mudado. Não estava mais tão rígida. Ele olhava para Mariana com expressão complexa. Raiva ainda, sim. Mas talvez um pouco menos. Talvez um pouco de compreensão misturada. Eu não sei se eu consigo perdoar, ele disse finalmente. Eu não sei se um dia vou conseguir, mas eu entendo um pouco melhor agora. Por que você fez? Não concordo. Nunca vou concordar. Mas entendo. Era o máximo que ele conseguia dar. E estava tudo bem. Era um começo. Mariana concordou com a cabeça, agradecida. É mais do que eu merecia, disse. Muito mais. Mariana ficou mais 2 semanas. Ana continuou visitando. Lucas foi mais 2 vezes. Conversas curtas, desconfortáveis, mas aconteceram. Eu fui uma vez também, sozinha. Precisava dizer algumas coisas. Encontrei ela na pensão. Ela estava deitada, cansada. O câncer estava avançando rápido. Ela estava visivelmente mais magra, mais fraca do que quando chegou. Sentei na cadeira ao lado da cama. Eu não sei se odeio você ou se tenho pena de você. Comecei direto. Parte de mim quer te culpar por tudo. Pela dor que eles passaram. Pelos pesadelos que o Lucas teve por anos. Pela forma que a Ana demorou para confiar em mim. Pelos traumas que eles carregam. Ela me ouvia em silêncio. Mas parte de mim entende. Continuei. Eu também tive momentos de desespero. Momentos que eu pensei que não ia dar conta, que ia falhar com eles. A diferença é que eu tinha uma casa, eu tinha dinheiro, mesmo que pouco, eu tinha estrutura mínima, você não tinha nada. Respirei fundo. Então eu escolho não te odiar, disse. Porque ódio não vai mudar nada, não vai apagar o que você fez, não vai curar os traumas deles, só vai me fazer mal. Então, eu escolho entender que você fez o melhor que você conseguiu com o que você tinha, e que seu melhor não foi bom o suficiente, mas foi tudo o que você tinha. Ela começou a chorar. Mas tem uma coisa que você precisa saber, continuei firme. Eles são meus filhos agora, não biologicamente, mas em tudo que importa, e eu vou proteger eles de qualquer dor, inclusive da sua. Então, se em algum momento eu sentir que sua presença está fazendo mais mal do que bem, eu vou pedir para você ir embora. E você vai ter que respeitar isso. Ela concordou, ainda chorando. Obrigada, disse. Por tudo. Por ter salvado eles. Por ter sido mãe quando eu não fui. Por ter dado o que eu não consegui dar. Eu não fiz por você, respondi. Fiz por eles. E faria de novo. 1000 vezes. Levantei para sair. Na porta, parei. Você tem família? Perguntei. Alguém para cuidar de você no fim? Ela negou com a cabeça. Ninguém. Meus pais morreram sem falar comigo de novo. Não tenho irmão. Não tenho amigo. Só tinha eles. Olhei para ela. Para aquela mulher sozinha, morrendo, carregando culpa e arrependimento. Vou falar com o posto de saúde, disse. Ver se tem algum programa de assistência. Alguém para te acompanhar. Você não precisa... Eu sei que não preciso. Cortei. Mas vou fazer mesmo assim. Não por você. Por eles. Para que eles não carreguem a culpa de você ter morrido sozinha. Saí antes que ela pudesse responder. O câncer avançou rápido. 1 mês depois da primeira visita, Mariana estava no hospital da cidade. Terminal. Restavam dias, no máximo semanas.
Ana ia todo dia depois da aula, levava flores do jardim, lia livros para ela, contava sobre a escola, sobre os planos de fazer faculdade de pedagogia, sobre o namorado novo que Mariana nunca ia conhecer direito. Lucas foi 2 vezes, ficava pouco tempo, não falava muito, mas ia. E isso significava algo. Eu ia também. Levava comida que ela não conseguia mais comer. Conversava sobre coisas banais, atualizava sobre os filhos dela, porque, no fim, ainda eram filhos dela também, biologicamente. Numa terça à noite, o hospital ligou. Mariana estava indo. Era questão de horas. Acordei Lucas e Ana. Fomos os 3. Ela estava consciente ainda, mas mal. Respiração difícil, pele amarelada, corpo consumido pela doença. Quando nos viu, tentou sorrir. Ana se jogou na cama, abraçou ela, chorou. Lucas ficou em pé no canto, tentando ser forte, mas falhando. Lágrimas desciam silenciosas. Mariana olhou para os 2. Tentou falar, mas a voz não saía. Fez sinal para se aproximarem. Eles foram. Ela segurou a mão dos 2 com a pouca força que tinha. E então olhou para mim. Fez sinal para eu chegar perto também. Quando cheguei, ela pegou a mão de Lucas e a mão de Ana e juntou com a minha. As 3 mãos juntas. Cuida deles, sussurrou a voz sumindo. Continua cuidando. Sempre, respondi sincera. Sempre. Ela sorriu, fechou os olhos. Meia hora depois foi embora. Pacífica, cercada pelos filhos e pela pessoa que cuidou deles quando ela não pôde. O enterro foi simples, pequeno. Só nós 3, a assistente social que tinha ajudado com a adoção anos atrás e o padre da vila. Ana chorou o tempo todo. Lucas também, embora tentasse esconder. Eu segurei os 2, meus filhos, morrendo de dor, mas vivos, inteiros, amados. Depois do enterro, voltamos para casa. A mesma casa onde tudo começou 10 anos atrás. A casa que tinha virado lar. Sentamos os 3 na varanda, no mesmo lugar onde sentávamos toda a noite. O céu estava limpo, estrelas infinitas, silêncio bom, não pesado. Você acha que ela está em paz agora? Ana perguntou, olhando para cima. Acho que sim, respondi. Ela fez o que veio fazer, pediu perdão, se despediu. Agora pode descansar. Eu não consegui perdoar, Lucas disse, a voz culpada. Eu tentei, mas não consegui. E agora ela morreu e eu vou carregar isso para sempre. Não, disse, virando para ele. Você não precisa carregar. Perdão não é tudo ou nada, não é preto ou branco. Você pode não ter perdoado completamente, mas você foi lá. Você conversou. Você deu uma chance. Isso já é muito, é mais do que muita gente faria. Mas e se eu me arrepender? Ele insistiu. E se daqui uns anos eu perceber que deveria ter sido diferente? Então você vai lidar com isso quando chegar a hora, respondi. Mas você fez o seu melhor com o que você sentia naquele momento. Ninguém pode pedir mais do que isso. Ele pensou nisso. Respirou fundo. Concordou. Ana estava quieta, processando. Eu consegui, disse finalmente. Perdoar. Não totalmente, mas quase. E sabe o que é estranho? Não me fez sentir melhor. Achei que fosse sentir paz, sabe? Mas eu só sinto vazio. Porque perdão não é mágico, expliquei. Não apaga a dor, não conserta o passado, só deixa você seguir em frente, sem carregar tanto peso. A paz vem com o tempo, não é instantânea. Ela concordou, encostando a cabeça no meu ombro. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois Lucas falou. Você acha que ela nos amava de verdade? Acho que sim, respondi honesta. Do jeito torto dela, do jeito falho. Mas amava. Só não soube amar direito. Nem todo mundo sabe. E você? Ele perguntou, me olhando. Você sabe? Sorri. Passei a mão no cabelo dele como fazia desde que era criança. Eu aprendi, disse. Vocês me ensinaram. Ana abraçou meu braço. Lucas encostou a cabeça no meu ombro também. Ficamos os 3 assim,
olhando as estrelas, em silêncio. Aquele silêncio que não era mais vazio, que não era mais solidão, que era só família. E agora, 10 anos depois daquele dia de chuva, 20 anos desde que tudo começou, eu estou aqui. 64 anos, cabelo grisalho, rugas de tanto sorrir, cansada, mas feliz. Lucas tem 31 anos agora, é veterinário formado, trabalha numa clínica na cidade, mas mora aqui comigo ainda. Diz que não tem pressa de sair, que gosta da paz do interior, que gosta de estar perto, tem namorada séria. E está pensando em pedir em casamento. Eu já sei que vou chorar quando ele pedir. Ana tem 27, é professora na escola da vila. Aquela mesma escola onde estudou quando criança. Ensina crianças a ler, a escrever, a sonhar. É casada com um rapaz bom que conheceu na faculdade. Estão tentando ter filho. Eu vou ser avó, de verdade. Avó de um neto biológico da minha filha que não é biologicamente minha, mas é em tudo que importa. A casa está diferente agora. Reformamos ao longo dos anos. O quarto que era depósito virou quarto de verdade. A horta cresceu, virou negócio. A gente vende na feira todo sábado. O galinheiro foi ampliado, tem até porco agora, mas o essencial continua igual. A mesa da cozinha onde tomamos café junto todo dia. A varanda onde sentamos toda noite. O portão onde encontrei 2 crianças abandonadas e decidi parar. Aquele portão que mudou minha vida inteira. Às vezes, quando estou sozinha, eu olho para aquela estrada de terra vermelha e penso, e se eu não tivesse parado? E se eu tivesse seguido em frente? E se tivesse fingido que não vi? Eu estaria morta, não biologicamente, mas morta por dentro, ainda vivendo naquela solidão que me matava devagar, ainda chorando Paulo todo dia, ainda sem propósito. Ainda sem razão para acordar de manhã. Mas eu parei e olhei. E vi 2 crianças que precisavam de mim, tanto quanto eu precisava delas. E mudamos juntos. Nos salvamos juntos. Construímos juntos uma vida que nenhum de nós imaginava ser possível. Hoje é domingo. Lucas está no quintal mexendo com as galinhas. Ana chegou mais cedo, trouxe bolo que fez ontem. O marido dela está junto, ajudando a arrumar a cerca que quebrou na chuva da semana passada. Estou na cozinha fazendo almoço para todos. Frango com quiabo, arroz, feijão, farofa, aquelas coisas simples que a gente gosta. Ana entra na cozinha, me abraça por trás. Precisa de ajuda, mãe? Mãe, depois de 20 anos ainda me emociono toda vez que ouço. Pode picar a salada, respondo. Ela pega a faca, começa a picar. Conversamos sobre a semana, sobre os alunos dela, sobre o teste de gravidez que ela vai fazer semana que vem, porque a menstruação atrasou. Meu coração acelera com a possibilidade. Lucas entra, suado, rindo de alguma coisa. As galinhas estão loucas hoje, diz. Acho que vem chuva. Olho pela janela. O céu está limpo. Mas Lucas sempre teve um jeito de prever chuva, desde criança. Então melhor colher a roupa, digo. Ele sai para colher. Ana termina a salada. O marido dela entra, pergunta se pode ajudar em algo. Digo para ele colocar a mesa. Ele vai, solícito. E eu fico ali, na minha cozinha, ouvindo o barulho da minha família ao meu redor. Risos, conversas, vida. E penso em tudo. Em Paulo, que se foi cedo demais, mas que me ensinou a amar. Em Mariana, que falhou como mãe, mas cujos filhos me ensinaram a ser mãe. Em 2 crianças abandonadas que viraram meus filhos. Em 20 anos de luta, dor, superação e amor. E penso que valeu. Cada momento difícil, cada noite sem dormir, cada medo, cada dúvida. Valeu tudo, porque no final, o que fica não é o dinheiro que você tem, a casa que você mora, o carro que você dirige. O que fica é o amor, as pessoas que você ama e que te amam, a família que você constrói, os momentos que você compartilha.
as vidas que você toca. Eu toquei 2 vidas e elas tocaram a minha. E dessa troca nasceu algo maior do que todas nós. Nasceu uma família, de verdade, imperfeita, complicada, mas real. E quando eu morrer, daqui uns anos espero, porque ainda tenho muito o que viver, vou morrer em paz, porque eu fiz o que vim fazer nesse mundo. Eu amei, de verdade, sem medo, sem reserva, e fui amada de volta. E no fim, é só isso que importa. Encontrei a carta 1 ano depois do enterro de Mariana. Estava guardada com as coisas dela, que o hospital tinha me dado numa caixa. Eu não tinha tido coragem de abrir até agora. Dentro, entre roupas velhas e documentos, havia um envelope amarelado, endereçado para meus filhos. Abri com as mãos tremendo. Era uma carta, escrita meses antes de ela aparecer aqui, quando recebeu o diagnóstico. A letra trêmula, algumas palavras borradas por lágrimas antigas. Li sozinha primeiro. Chorei. Depois chamei Lucas e Ana. Lemos juntos. Ela dizia que sabia que não merecia perdão, que entendia se eles a odiassem para sempre, mas queria que soubessem algumas coisas, que ela pensou neles todo dia, que rezou para que estivessem bem, mesmo sem saber se estavam, que a culpa quase a matou muito antes do câncer, mas principalmente queria agradecer. Agradecer a pessoa que tinha encontrado eles, que tinha cuidado, que tinha sido mãe quando ela não conseguiu. Não sei quem você é, escreveu, mas sei que você tem meus filhos, e sei que você está cuidando deles melhor do que eu jamais poderia. Obrigada. Obrigada por ter feito o que eu não consegui. Obrigada por ter dado a eles a vida que eu não consegui dar. Obrigada por ter sido forte quando eu fui fraca. Obrigada por ter ficado quando eu fui embora. No final da carta, havia algo mais. Para Lucas e Ana, eu amei vocês desde o primeiro segundo, mas amor sozinho não é suficiente. É preciso coragem, força, dedicação. Eu não tive. Mas a pessoa que está lendo isso junto com vocês teve. Essa pessoa é sua mãe de verdade, não eu. Honrem ela, amem ela, cuidem dela quando ela ficar velha, como ela cuidou de vocês quando eram crianças. E sejam felizes. É tudo que eu sempre quis para vocês. Serem felizes, com amor. A mulher que deu a vida a vocês, mas não soube viver com vocês. Quando terminamos de ler, estávamos os 3 chorando. Ana me abraçou. Lucas também. Ficamos assim por um tempo. Ela estava certa, Lucas disse, a voz embargada. Sobre você. Você é nossa mãe de verdade. Vocês são meus filhos de verdade, respondi. Sempre foram, desde aquele primeiro dia na chuva. Guardamos a carta num lugar seguro, para nunca esquecer de onde viemos, mas também para lembrar para onde fomos e o quanto crescemos juntos. Porque essa é a nossa história. História de abandono que virou acolhimento, de dor que virou cura, de solidão que virou família. História de 3 pessoas quebradas que se juntaram e se consertaram juntas. E se há uma lição nessa história toda, é essa. A vida coloca na nossa porta aquilo que mais precisamos enfrentar. E quando ela bater, e ela vai bater, a escolha é nossa. Podemos seguir em frente, fingir que não vimos, achar desculpa, ou podemos parar, olhar e decidir ficar. Decidir que apesar do medo, apesar da dúvida, apesar de tudo, vamos tentar. Porque às vezes, salvar alguém é a única forma de salvar a si mesmo. E às vezes, a família não é aquela em que nascemos, é aquela que escolhemos construir, um abraço apertado de cada vez,